Ao longo de toda a franquia de Ben 10, nós vimos que teve uma grande variedade de alienígenas elétricos. E muitas pessoas, né, da fanbase de Ben 10 reclamavam disso, que o em Ben 10 tem muito alien com poder repetido e tudo mais. Galera, parando pra pensar, será que é isso mesmo? Será que todos os aliens elétricos na visão geral é tudo a mesma coisa? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E aí galera, vocês estão bem? Porque tudo é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daniel Leite, gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem galera, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui é que Ben 10 tende a evoluir, entendeu? Mesmo que a série tenha acabado, né? Que a franquia Ben 10 está parada aí no momento, né? Ben 10 tende a evoluir, as informações novas vão chegando, entendeu? Então Ben 10 sempre vai se renovando, entendeu? Ou seja, um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, onde eu fiz aí o top 7 aliens elétricos mais poderosos, né? Ranqueando aí, né? Do menos forte ao mais forte. Nele eu incluí o Shock Rock. Só que hoje em dia eu não incluiria ele, né? Se eu fosse refazer esse vídeo, né? Inclusive colocar nos comentários você quer que eu refaça esse vídeo conforme, né? A evolução de Ben 10, né? As novas informações e tudo. E dessa vez sem contar o Shock Rock, porque o Shock Rock é um alien do reboot. Então eu gostaria mais de contar com os aliens da continuidade original, sabe? Mas explicado isso, galera, assim, em Ben 10 do clássico ao Omniverse a gente vê que tem bastante alien elétrico, né? Mas que eu acredito que não foi intencional dele, sabe? Tipo, fazer vários aliens elétricos. É porque a eletricidade é um poder fácil, né? É um poder comum de ter em obras de ficção. Então, por exemplo, em Supremacia Alienígena, não era da intenção deles, né? Trazer de volta os aliens clássicos, né? Teve ali na abertura os aliens clássicos, mas a gente sabe que nem todos apareceram, entendeu? Tanto que, por exemplo, o XLR8 não apareceu, teve participações mínimas de Supremacia Alienígena, por causa que naquela época, né, muito difícil de animar, tinha pouco orçamento ali na época do Supremacia Alienígena para animar o XLR8 correndo, por isso que colocaram o acelerado, por exemplo, né, que seria mais fácil de animar. O aquático, naquele visual do clássico, também era difícil de animar, por isso que o Supremacia ele teve aquele visual que muita gente detestou, o visual de bagre, né, que era mais fácil, além de ser mais fácil de animar, ele ainda apareceu pouco, né. Enfim, galera, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Em Supremacia Alienígena era menos orçamento, então, consequentemente, menos aliens. Então eles colocaram ali o anfíbio, né, com um alien elétrico, mas não querendo repetir, ter aliens com poderes repetidos e tudo mais, não, mas só questão realmente de aproveitar um conceito novo, só que com um poder que já existe, que é a eletricidade, porque sim, cada um desses aliens, eles têm eletricidade, porém cada um no seu contexto, cada um mediante a história da espécie deles, da biologia e várias coisas que eu vou explicar aqui nesse vídeo, beleza? Mas assim, o engraçado é que isso de ter mais de um alien elétrico não é só a parte de força alienígena, por exemplo. No clássico mesmo já tinha, né? A gente tem o Chocante e o Ben Victor, né? Que são aliens elétricos, além de outros aliens que também tinham poderes elétricos, assim, mesmo não sendo considerados aliens elétricos, como por exemplo, o Mega Olhos, ele tem poderes elétricos, conseguiu usar eletricidade, mas assim como outros elementos também que ele pode usar, como gelo e outras coisas. E também temos o Ultra T, que ele, a partir de alguma tecnologia, algum maquinário, né, que ele venha a incrementar, ele pode usar outros poderes e um deles é a eletricidade. Então a eletricidade é um poder que sempre teve aí em Ben 10, não só em um alien específico da eletricidade, mas em outros aliens que tem esse contexto, né, que podem utilizar os poderes elétricos, né. Fora o clássico, temos até em Força Alienígena, o Nanomech, ele não é considerado um alienígena propriamente categorizado como elétrico, porque o principal poder dele não é esse, né, ele tem uma bioeletricidade, né, provinda aí, né, da seu contexto, né, de ser um nanochip, né, em um humano, assim, ele sendo feito de carbosilício, né? E todo esse contexto, sabe? Por conta da biologia dele, ele acabar utilizando essa eletricidade, né? Que a eletricidade é uma coisa que tem até em nós seres humanos, né? A gente tem as sinapses elétricas. Porém, no Nanomech, é como se fosse algo mais explorado, assim, fazendo com que ele consiga usar uma bioeletricidade. Porém, isso é um poder secundário. O poder principal do Nanomech realmente é a adaptabilidade dele, mas não deixa de também usar os poderes elétricos. Mas e outros, como por exemplo o Arthrópode, né? Que
já teve essa polêmica que eu já comentei aqui no canal, que é o Derek, assim, ele nunca falou a respeito de o Artrópode ter pequenos poderes elétricos, não, mas ele falou assim, que o certo seria considerar que ele é um alien cerebral, porque o poder cerebral viria primeiro do que os poderes de eletricidade. Só que é que tá, galera, é como se uma coisa ligasse a outra, entendeu? O Artrópode, ele usa a eletricidade através dos poderes cerebrais dele. A gente vê, né, na série que realmente ele não tem, eu sei que o Derek nunca falou isso, mas de toda forma, ele não tem pequenos poderes elétricos, ele tem grandes poderes elétricos. Ele conseguiu levitar um trem com eletricidade, ele conseguiu criar um campo de força, que conseguiu parar Pelarota arboriano evoluído. Então, assim, ele tem grandes poderes elétricos, sim, e que eu considero, sim, ele um alien elétrico e cerebral ao mesmo tempo. Tipo, pra mim não tem problema nenhum nisso. Isso é que faz a diferença dele, entendeu? Ele é um alien elétrico, assim como outros, porém, o diferencial dele é isso, é que ele usa de forma cerebral. Mas outros aliens elétricos, né, que também tem uma diferença, seria o anfíbio, né, que eu mencionei agora há pouco, né, o alien elétrico de supremacia alienígena, é que ele tem um contexto, mas assim, que ele tem uma eletricidade muito, muito poderosa e que ele usa isso de uma forma que nunca foi mostrado antes, que ele usa a eletricidade na água. O Dwayne McDuff até fala, né, explica pra gente, né, que ele desativa os sais da água, né, que conduz a eletricidade, assim, ele consegue usar a eletricidade na água sem que ele se prejudique. Só que ele tem que ativar esse poder, né? Aconteceu que nem o Red, por exemplo, né? Ele caiu na água e tomou um curto-circuito ali, né? A água conduziu e ele tomou um choque. Então, ele tem que ativar esse poder, mas de toda forma, ele tem uma eletricidade muito poderosa, né? Até pode usar isso para ler os pulsos eletromagnéticos de humanos e osmosianos, né? Então, isso é uma coisa assim que é bem legal. Ele é como se fosse um fantasma elétrico, né? Até a aparição do Red, no episódio Unidos, a gente vê que parece, né, uma assombração elétrica ali. Eles criam todo um ambiente assim de terror, né, quando ele vai aparecer para pegar o Super Omnitrix do bem. Você já nota aí, né, os aliens eles têm uma diferença. O feedback, por exemplo, vamos falar aqui agora do feedback. Sem sombra de dúvida, ele é o alienígena elétrico mais poderoso de todos. Eu posso contar aqui vários feitos dele, né, tipo ele ser mais rápido que a luz, por conta que ele conseguiu absorver, ser mais rápido que um canhão de Tachyon. Ele vai na velocidade da luz, ele conseguiu absorver a energia do Big Bang, enfim, tem muitos feitos que eu poderia citar aqui do feedback, mas esse vídeo é mais sobre a questão da diferença dos aliens elétricos. Galera, vocês sabem qual é a diferença do feedback em relação aos aliens elétricos? É que o feedback, ele não é apenas um alien elétrico, ele não se limita à eletricidade, mas ele é um alien energético, entendeu? Esses feitos, né, feedback, né, e outros também, ele não usou o poder de eletricidade, ele usou poderes energéticos, né? Ele absorveu o canhão de Tachyon, né, e usou a energia do canhão de Tachyon. Ele absorveu o Big Bang e usou uma rajada de energia verde ali para destruir o Maltronte, mas uma energia provinda do Big Bang, não a eletricidade, entendeu? Então o feedback aí tá mais para um cromático, só que mais poderoso, tanto que é por isso que o cromático ele não foi usado ali, né, no Big Bang, né, que até o Derek confirmou, né, que o cromático tentasse fazer isso, ele ia morrer de novo, né, ele ia virar pó. Agora, aproveitando para falar do cromático, né, ele também não poderia ser considerado um alienígena elétrico, né, se você for ver, que ele fala, né, eu sou o condutor. Isso não vai adiantar nada. Eu sou o condutor. Isso é bem interessante de se imaginar, né? Que muita gente pode dizer, voltando naquele assunto do Artrópode, não, ele não é um alien elétrico, né? Muitos podem argumentar que ele não é um alien elétrico, nem os outros, né? Não pode ser categorizado, e sim como um alien cerebral, por conta que ele não apareceu no episódio do Monstro do Max, que o Omnitrix estava só dando os aliens elétricos pro Ben se transformar. Mas, galera, tipo, teria 1001 explicações do porquê que o Artrópode não apareceu naquele episódio. Tipo, poderia ser que o bug do Omnitrix, ele não tinha puxado todos os aliens elétricos, ou simplesmente porque não deu tempo, né? Tipo, o Ben poderia ter se transformado no Artrópode em outra ocasião, e outro alien que apareceu, como o Shox 4 ou o Frankenstein, que não tivesse aparecido, entendeu? Tipo assim, acredito que também tem essa questão, sabe, de tempo de tela, né? Fora do universo da série, mas dentro do universo da série é porque realmente o Ben não teve a oportunidade de virar o Artrópode. Isso não justifica, caso alguém viesse a comentar isso, né? Que ele não é considerado alien elétrico, por conta que ele não apareceu no episódio do Monstro do Max, mas e o cromático, né? O cromático também não apareceu, né? E ele tem essa pegada assim de condutor,
a gente vê isso na sua primeira aparição e tudo. Então, tá entendendo como não faz sentido você argumentar e dizer que o artrópode não é um alien elétrico, sabe? Porque cada um, como eu falei, cada um tem seu diferencial, né? E o feedback, ele ser um alien energético, não tira o fato dele ser também um alienígena elétrico, ele tem eletricidade. Mas a gente não pode esquecer disso, que ele também tem esse contexto de poderes energéticos, que isso é um diferencial muito legal. Mas vamos falar aqui também do chocante, né? Que é o primeiro alienígena elétrico que a gente viu aí, né? Os Megawads, eles são bem interessantes, mas não em relação assim, aos poderes em si, porque em relação à eletricidade eles são bem fraquinho, né? O chocante é o mais fraquinho ali da eletricidade. Mas a questão dos Megawads é a personalidade deles, né? Aquele episódio Pega Turista, que é muito legal, né? Que eles usam os poderes elétricos da forma deles, assim, pra bagunçar Sparkville, né? Eles têm até feitos interessantes, né? De se multiplicar através da eletricidade. Você tem um controle ali de tecnologia, né? Com eletricidade e tudo, né? Certo, mas eu acho que o diferencial realmente é a questão da personalidade ali, né? Dos Megawads e tudo. Eu acho que esse é o maior diferencial dessa espécie em si, em relação aos outros alienígenas elétricos. Mas comparar em força, né? Realmente o chocante seria o mais fraco, mas não deixa de ser um alien que a gente gosta, né? Um alien carismático e tudo mais. É um bom alien elétrico e a gente tem que ter respeito porque é o primeiro, né? Mas assim, galera, outros dois, né? Que a gente também pode deixar de comentar aqui é o Shock Squad e o Frankenstrike. E são dois aliens elétricos que tem um contexto bem parecido, mas eu vou mostrar aqui a diferença para vocês. Porque assim, primeiramente, começando a falar do Frankenstrike, o Frankenstrike teria uma diferença muito bem acentuada em relação aos outros aliens elétricos, principalmente ao Shock Squad, porém por conta de um retcon não é considerado. É porque assim, no clássico, temos as confirmações aí por pop-ups e tudo mais, que os Transilianos, né, que é a espécie do Frankenstrike, do Dr. Victor, eles são aliens inteligentes. Tipo, o Frankenstrike, o Ben Victor, chamado na época, seria o segundo alienígena mais inteligente do Omnitrix depois do Massa Cinzenta. Essa informação pop-up e tudo mais. Só que aí o que é que aconteceu? Aí temos o retcon lá em Ben 10 Omniverse que mostra os Transilianos que eles são burros, entendeu? E isso faz com que o Frankenstrike ele não tenha esse poder, sabe? Foi feito um retcon para fazer com que os Transilianos eles não tenham essa hiperinteligência, e isso só foi uma característica do Dr. Victor, apenas isso. Mas aí você poderia argumentar, não, Daniel, mas o Frankenstrike ele poderia sim ter a hiperinteligência por conta que a amostra de DNA transiliano foi adquirida do próprio Dr. Victor, então ele poderia ter esse poder, por causa que você fez vídeo, né, falando que os feitos dos aliens, a espécie natural pode ser considerada, né, para os poderes dos aliens do Omnitrix, mas não é bem assim, galera, porque é assim, ó, por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo do Ameaça Aquática, que eu já fiz vídeo sobre ele, né, a questão assim do Ameaça Aquática, ele tem uma inteligência tecnológica, né, ele tem uma inteligência, um conhecimento para aparatos tecnológicos, entendeu? A questão é que assim, quando é um poder da espécie, aí todos da espécie têm esse poder. Bivalva, né? O Bivalva ele demonstrou ter esse conhecimento tecnológico. Temos até a confirmação disso através de mercadorias. Então, se a espécie inteira tem esse poder, essa habilidade, então a ameaça aquática, obviamente, por ser da espécie, também vai ter. Agora, se os Transilianos, eles não têm essa hiperinteligência, só o Dr. Victor tem, porque ele, em específico, um indivíduo da espécie, ele foi atrás, né, de ser inteligente, então ele vai ter essa hiperinteligência, mas o Omnitrix ele não daria essa habilidade ao Ben por conta que não é algo natural da espécie. Então por isso que o Frankenstrike tem esse retcon em cima dele, que ele não é mais um alien hiperinteligente. Porém, o diferencial dele em relação ao Shock Squad, né, você pode até dizer que não tem, por conta que os dois são aliens elétricos porradeiros, né, eles têm essa característica, né, de usar eletricidade, né, com soco, né, eletricidade assim mais sólida e tudo mais. Porém, galera, assim, o Frankenstrike, o diferencial dele é porque não foi muito explorado, mas ele tem um eletromagnetismo, né? Tanto que é a primeira coisa que o Ben fala quando ele se transforma no Frankenstrike. Mas a eletricidade dele também é muito poderosa a ponto de combater ali a energia, o raio de energia dos Skek que estava sendo fortalecido pela escuridão do espaço. Então, assim, o Frankenstrike, a questão dele é mais essa, entendeu? Que ele é um alien de força bruta e eletricidade, né? Também pode usar de forma energética, né? Até para criar terremotos e tudo mais, como o Franklin Zarro demonstrou isso. E o Shock Squad tem mais essa questão que ele é um Yeti, um pé grande, né? E ele usa a eletricidade com força bruta, mas ele teria um contexto maior por conta da espécie dele. Na Omniverse
Brief fala que ele consegue resistir à radiação cósmica. Então, Shock Squad, no caso dele, seria no quesito de poder mesmo e até em biologia. Mas se você for comparar nos feitos, né, dos dois ali, né, a função dos dois, que é serem aliens brutais e com eletricidade, é algo parecido. Mas é porque a intenção desse vídeo foi isso, né? É pegar cada um desses alienígenas elétricos e mostrar para vocês que mesmo que eles pareçam ser tudo igual, né, tudo ter o mesmo poder, mas cada um tem o seu contexto, tipo o feedback, né? O feedback aqui é o que tem um contexto mais interessante, né? Além do fato que eu falei, né, que ele é um alien também energético, não só elétrico, também tem a questão, né, que dentro do universo Ben 10, fala de uma teoria, né, que os condutóides, a espécie do feedback, né, tá relacionada à formação estelar. Então tá entendendo? Cada um tem um contexto dentro do universo deles, dentro da história da espécie, para funcionar os poderes elétricos, né? Os condutóides tiveram que se desenvolver na nebulosa de Teslavor, né? Os Ampere, a espécie do anfíbio, teve que se desenvolver, evoluir no planeta deles, né? lá em Teslors, com esse contexto de água, né? Assim, tendo que adaptar a eletricidade a ser usada na água. E é um negócio tão forte, né, galera? Para você ver que o anfíbio, no caso, o agregor, né? Usando os poderes do Red, que se diga de passagem, ele estava usando 100% dos poderes de cada um dos aliens de Andrômeda, né? Por conta do maquinário que o agregor tinha feito, né? Para absorver 100% dos poderes deles. E o agregor, usando os poderes do Red, ele foi capaz de derrotar um metanosiano evoluído. Você pensar que um metanosiano evoluído é um ser muito resistente, evoluído milhões de anos teóricos no pior cenário possível, né? Preparado ali para realmente assim resistir a situações mais extremas. E o agregor, usando os poderes do Red, simplesmente conseguiu derrotar ele, sabe? Então, para você ver, cada um tem seu contexto, cada um tem seu nível de poder. Aqui eu falei das diferenças, mas se vocês quiserem um vídeo mais detalhado falando sobre a questão do nível de poder de cada um, né? Um vídeo atualizado no caso, eu posso fazer no futuro, mas deixa aí nos comentários o que é que vocês acham, a opinião de vocês a respeito de cada alien elétrico. Vocês realmente veem nessa minha visão assim mais detalhada, né? Mais além dos detalhes minuciosos, cada alien elétrico realmente eles não tinham a intenção de criar tanto alien elétrico assim, mas mesmo eles não tendo a intenção, eles conseguiram fazer, cada um tem a sua diferençazinha ali, mesmo que não seja tão perceptível de uma forma tão clara, mas eles conseguiram fazer. Ou você vê mais na visão leiga, na visão geral, que cada um deles é a mesma coisa, só muda a aparência, o design, mas todos têm o mesmo poder. Deixa aí nos comentários. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!